livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos lá. É considerado profeta grande. O livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por mediador da aliança com o povo, e para a luz dos gentios. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Vou ler de novo então. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por mediador da aliança com o povo, e para a luz dos gentios. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, o Senhor venha nos revelar essa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico. Ele viveu e profetizou basicamente 700 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia do capítulo 42, ele vai falar sobre ele, sobre o Messias, que ele seria duas coisas importantes. Vamos ver aqui. Capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei como mediador da aliança com o povo. Olhe para mim aqui. Então o Senhor seria o mediador. O que você entende como mediador? Alguém saberia me dizer? O intercessor, o que mais? Como é? Um mediador é aquela pessoa que vai ficar entre uma pessoa e outra. Ele vai buscar reconciliação. Vamos dizer que você está procurando um emprego. Aí você conhece uma pessoa daquela empresa. Ele vai ser o seu mediador. Ele vai chegar até o dono da empresa e vai falar: olha, eu conheço o fulano. O fulano é de confiança. Mediador, indivíduo que intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Nesse caso aqui, as partes conflitantes seriam quais? Deus e o homem. Eles entraram em conflito por causa do pecado. Deus criou o homem foi criado naturalmente, irmãos, para ser amigo de Deus, para andar com Deus. Mas essa amizade, essa relação natural, ela foi quebrada por causa do pecado. E ficou assim por muito tempo. Por exemplo,
em um casamento há um acordo que é quebrado por causa de uma traição. Eu pergunto para você, a pessoa que foi traída, ela pode perdoar a outra? Pode ou não? Pode. Se ela quiser. Deve, segundo a Bíblia, deve. Mas não é essa a questão que eu quero trazer. Mesmo que ela perdoe aquela traição, aquela relação vai ser a mesma? Nunca mais vai ser como era antes, porque perdeu aquela confiança. A pessoa pode muito bem perdoar outra, e deve, porque a Bíblia diz assim. Não estou falando que seja fácil ou difícil, mas aquela relação não é mais a mesma, irmãos. Então aquela relação entre o homem e Deus, ela foi quebrada. Mas o homem precisa de Deus, porque a sua natureza, ele precisa de Deus. E o que ele faz? Através das religiões, ele cria o seu próprio Deus. Existem, amados, milhares, talvez milhões de deuses que foram criados pelo próprio homem. Quem já andou aqui com um pé de coelho? Você colocava no bolso, aí você falava que dava sorte. As pessoas são cheias de superstições. Pastor, de manhã eu coloco logo o pé direito na frente. Isso aí não tem mais nada a ver com a gente. Eu não dependo de pé direito ou de pé esquerdo. A minha vida depende de Deus. Compreendeu? Deveria ser assim. Então o homem criou essas superstições porque precisava de Deus. Enquanto ele não encontrar o Deus verdadeiro, porque, como eu falei, existem milhões de deuses, mas só um é o verdadeiro. Diga amém. Só um é o verdadeiro. É o Deus de Israel. É o Deus da Bíblia que nós temos aqui. Há também o seu Filho, Jesus Cristo, e há o Espírito Santo. Há uma trindade, mas é apenas um Deus. Então ele seria esse mediador. Não tem aquele ditado que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher? Às vezes a irmã chega para o pastor: pastor, o meu esposo, olha, está endemoniado. E ela? Por isso, irmãos, em qualquer relação, você tem que ouvir os dois lados. Nunca escute só um lado da relação. Vou tentar trazer a reconciliação, mas sempre você que está no meio se dá mal. Eles dois brigam, e depois falam mal um do outro, aí depois os dois ficam juntos. Aí você que não tinha nada a ver. Por isso que assim se diz, que em briga de marido e mulher não se mete colher. Mas vamos voltar para cá. Eu quero só que você entenda o que é esse mediador. Então ele teria que intervir nesse conflito. Então o homem buscou as religiões. Chama religare. Ligar de novo o homem a Deus. Só que, amados, Deus, ele mora no terceiro céu. Não daria para o homem chegar até onde Deus estava. Então o homem ficou como? Ficou perdido. Aí o que Deus fez? O que Deus fez? Ele desceu de lá. Ele desceu lá do céu e veio para a terra, irmão. E onde ele estava, pastor? A primeira vez, no cume do Monte Sinai. A primeira pessoa a avistar Deus foi o Moisés.
Moisés estava tratando as ovelhas do seu sogro, o Jetro. E ele viu em uma visão algo sobrenatural. E quando ele vai chegar perto, saiu uma voz de dentro daquele fogo: Moisés, fica aí onde você está. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar aqui é um lugar santo. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, eu quero libertar o meu povo. Pronto. Então Moisés, querendo ou não, ele aceitou aquilo que Deus falou para ele. Com o seu irmão Arão, eles vão enfrentar o faraó, e nós sabemos o que aconteceu. Eles saíram dali, do Egito. Mas Deus falou para ele: olha, quando vocês saírem de lá, vocês têm que aparecer aqui. Onde? No Monte Sinai. O Monte Sinai, irmãos, não é em Israel. Quando vocês saírem do Egito, vocês têm que passar aqui, Moisés. E o que aconteceu ali? Quando eles saem do Egito e eles ficam aos pés do monte, o Moisés fala assim para eles: agora vocês vão ficar aqui, e eu vou subir até onde Deus está. Eu pergunto para você, quem é que estava fazendo esse papel de mediador? Não era o Moisés? Ele chegava lá. Deus, o povo já está aos pés do monte. Moisés, olha, eu quero fazer uma aliança com o povo. Aí falou os termos da aliança, de onde vem os 10 mandamentos, o decálogo. Moisés, agora eu quero saber se eles aceitam esses termos, se eles querem ser os meus servos, se eles querem a mim como Deus. Aí o Moisés desceu. Pessoal, olha, Deus, ele falou comigo do monte, foi o Deus que nos libertou do Egito, e ele quer fazer uma aliança conosco, ele quer ser o nosso Deus. E os termos dessa aliança: ele será o nosso Deus, ele vai nos dar todo o sustento que precisamos, e vai nos dar a terra prometida. E o que vocês acham? Vocês aceitam a aliança? Aceitamos, Moisés. Aí Moisés subiu de novo. Pronto, Deus, eles aceitam a aliança. Aí você já sabe o restante da história. Ali, amados, foi a primeira aliança que foi feita. Só que essa aliança, ela foi quebrada por causa do pecado, por causa da desobediência. Aí mais uma vez, aquele povo ficou em trevas. Eles foram levados cativos pelos assírios, pelos babilônios. Aí vieram os profetas e começaram a profetizar a nova aliança. Agora, quem seria o mediador? Quem ficaria entre Deus e o homem? Essa aliança seria superior àquela, porque essa aliança, além de dar àquela pessoa a saúde, a prosperidade, as bênçãos materiais, elas trariam também para ela o perdão dos pecados e a sua salvação, a vida eterna. Então essa segunda aliança seria superior à primeira. E quem seria o mediador? Essa pessoa aqui, do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele não sabia quem era, porque como eu falei para vocês, ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ele falou: olha, essa pessoa será o mediador. Vamos ver aqui, quem seria essa pessoa? Vamos para o Novo Testamento.
A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos lá. Novo Testamento. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é essa pessoa? Compreendeu? Que no Novo Testamento já está revelado quem é essa pessoa. O profeta Isaías não sabia quem era essa pessoa. Ele não tinha nascido ainda. Então, agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabe quem é. E fala para Timóteo: Timóteo, só há um Deus. Só há um mediador. Não existe uma mediadora. Não existe uma medianeira. Não, só há um mediador. Só há essa pessoa, amados, que pode levar você até Deus. Só há uma pessoa. Vamos ler de novo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então seria essa pessoa. Vamos para a carta aos Hebreus. Passa aí alguns livros. Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 13. Preste muita atenção. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou ainda? Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Você só vai conseguir entender se você acompanhar comigo. Tá bom? Vamos lá, ó. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, ele está falando do que aqui? Daquela primeira aliança. Olhe para mim aqui. Aquela primeira aliança, quando foi selada, o Moisés teve que matar alguns animais e derramar o sangue para selar aquela aliança. Mas todos já sabiam, amados, que aquela antiga aliança era imperfeita. Todos já diziam que aquela antiga aliança seria passageira, não iria resolver, era limitada. Continuando, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, olha aí, ó, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso, ó, o que, ó? É o mediador, diga amém. É o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Diga amém, então. Toma posse. Porque essa nova aliança, da qual, amados, nós participamos, todas as vezes que você toma a Santa Ceia, você está renovando essa aliança. O apóstolo Paulo diz o quê? Quando você for renovar essa aliança, você olhe para você mesmo. Porque em uma aliança, amados, em um acordo, há as duas partes. Deus, a parte dele, ele vai fazer. Amém? A parte dele eu não preciso me preocupar, porque ele é fiel, ele não muda. Eu tenho que me preocupar com a minha parte nesse acordo. Eu tenho um acordo com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho que fazer também a minha parte. Deu para entender isso aí? Pastor, eu quero estar debaixo dessa aliança. Amém. Todos nós. E o mediador é o Senhor. É o Senhor Jesus. Por isso que essa aliança não pode ser quebrada, porque foi de Deus com o próprio Deus. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 24, ele diz, ó: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança,
e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, esse sacrifício foi superior. Aquela primeira aliança foi selada no Monte Sinai. Essa nova aliança foi selada no Calvário. E nós estamos, amados, debaixo dessa aliança. Vamos voltar para o livro do profeta Isaías 42. Então essa seria a sua primeira condição. Ele seria o mediador. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6. O livro do profeta Isaías, como ele é um profeta messiânico, ele dá muitos detalhes sobre a vida do Senhor. Ele diz o que mais? Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei como mediador da aliança do povo. E o que mais aí, irmãos, no final? E para a luz dos gentios. Pastor, quem é o gentio? É aquela pessoa gente boa? É isso? Não. O gentio é aquela pessoa que não nasceu em Israel. Nós somos os gentios. Nós não fazemos parte, amados, daquela primeira aliança. Aquela primeira aliança foi feita com os descendentes de Abraão. Nós fazemos parte dessa segunda aliança, porque ele nos chamou para a luz dos gentios. Nós somos esses gentios. Então, ele seria o mediador e ele seria a luz. Por quê, pastor? Porque nós vivíamos nas trevas. Nós estávamos, amados, perdidos. Sem o Senhor, todos nós estamos perdidos. Estamos nesse mundo, sem saber o que vai acontecer. Vamos lá. Livro do profeta Isaías ainda. Capítulo 49. Versículo 6. Capítulo 49, versículo 6. Ele diz, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Então aqui ele falou que Jesus seria essa pessoa que iria restaurar Israel, mas no final, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Diga amém por isso. Então ele não salvaria só Israel. Ele seria, amados, essa luz até as extremidades da terra. O Senhor nasceu em Israel. Nós estamos no Brasil, estamos no Ceará, a milhares de quilômetros de distância. Mas essa salvação chegou também até nós. O apóstolo Paulo, ele não pregou só na Ásia. Ele foi chamado para pregar para os gentios. Ele pregou também na Europa. E os europeus, se vocês não sabem, foram eles que trouxeram o evangelho para a América. E chegou até o Brasil, chegou até aqui o Parque Jerusalém. E nós temos que levar essa palavra, amados. Vamos lá. Novo Testamento agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então ele seria o mediador e também a luz para os gentios que somos nós. Então essa aliança seria superior à antiga aliança. Traria muito mais benefícios, até mesmo a vida eterna e o perdão dos pecados. Atos capítulo 26 e o versículo 23, ele diz, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Compreendeu? A sua obra não seria só para Israel.
seria também para os gentios. Isso nunca entrou na cabeça de um israelita. Nunca eles aceitaram isso, irmãos. Que a salvação, que as bênçãos de Deus é também para os gentios. Eles nunca entenderam isso, mas estava profetizado. Nunca entrou na cabeça deles. Olha, então você acha que um gentil, eles falando para Paulo, olha, eu fui chamado para pregar para os gentios. Gentil, Paulo? Tem certeza? Eles não querem nada com Deus. Os gentios são ignorantes, nunca quiseram nada com Deus. O apóstolo Paulo, pois é, eu fui chamado para pregar para eles. E chegou até nós, amados, porque ele é luz para os gentios, para aquela pessoa que estava perdida. Evangelho de Lucas, vamos lá. É forte isso aqui, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quem encontrou aí? Ele diz, ó: porque o Filho do Homem, o mediador, veio buscar e salvar. Quem é? O que se havia perdido. Quem aqui já ficou alguma vez perdido? No trânsito. Quando eu vou dirigir, ou no carro, ou na moto, antes de sair de casa eu olho bem para onde eu vou, para mim não me perder. Ali no Iguatemi, quando fizeram aquelas construções ali, eu não sei o que eu fazia para aquele lado, eu me perdi ali. É ruim demais, irmão. Contramão, já foi alguma vez? Me lembro que eu vinha com a minha esposa, foi engraçado isso aqui. Isso aqui foi no Montes, eu acho. Eu olhava assim, por que, meu amor, que esses carros estão vindo contra nós? Olha esse maluco aí, esse rapaz que está ficando é doido, ó. Ele está errado. Aí quando eu fui ver, rapaz, eu estava na contramão e não entendi, eu estava perdido. Só para você entender o que é uma pessoa perdida. Então, espiritualmente, nós estávamos assim também. Uma pessoa na contramão, meu amigo, pode trazer um acidente grande. Ele diz que a pessoa perdida é como uma pessoa cega, irmãos. Ela pode tropeçar e cair dentro de um buraco. Então, ele veio para quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas, está falando sobre o Zaqueu. O Zaqueu era muito rico, mas estava como? Estava perdido, por causa de tudo aquilo que ele fazia. Ele enganava as pessoas, ele cobrava impostos injustos. Então estava perdido, precisava encontrar a luz. E um dia o Senhor passou ali, e ele acompanhou ao Senhor. Isso aí, amados, se repete todos os dias. Nesse mesmo momento agora, em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte, ou na África, há uma pessoa agora que estava nas trevas, mas o Senhor foi até lá e levou a luz do Evangelho. Quando você fala de Jesus para aquela pessoa e fala para ela: meu amigo, nada está perdido, meu amigo, o Senhor, Ele ama você. Cada vez que você faz isso, amados, você está levando luz onde há trevas. E falar para aquela pessoa, para que ela abandone a idolatria. Você tem que falar para ela, você tem que falar para o seu familiar: olha, não há outro Deus, não há mediador entre Deus e os homens a não ser o Senhor. Vamos finalizar aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler esse versículo e depois nós vamos orar, irmãos.
Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos, amados, essa luz. E se você não entregou a vida para o Senhor, você vai fazer isso nessa noite. Não adianta você andar perdido por aí, nas trevas. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou? Está escrito assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Nenhum outro ou outra, somente Ele. Ele é o mediador, que o profeta Isaías falou. Ele é também a luz para os gentios, porque Ele veio para resgatar aquele que estava perdido. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.